Quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda tem só mais uma semana para aceitar as contas com a Receita. Mesmo que o contribuinte tenha dúvidas ou não tenha todos os documentos, o ideal é que ele cumpra o prazo e envie a declaração, mesmo incompleta. As correções podem ser feitas depois da entrega. E até agora, mais de 30 milhões de pessoas já prestaram contas ao Leão. Para falar mais sobre isso, eu converso com José Carlos Fernandes da Fonseca, supervisor nacional do Imposto de Renda. José Carlos, boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Qual que é a quantidade de pessoas que ainda não entregaram a declaração, hein? Boa tarde, Jonas. Tudo bem? É sempre bom estar aqui com vocês. A gente aguarda ainda mais umas 15 milhões de declarações. Estamos chegando perto de 31 milhões de declarações e agora com nessa reta final, historicamente, a gente recebe 25% do volume total, então devem chegar ainda mais 15 milhões de declarações. Agora, é comum o brasileiro, então, acabar deixando para a última hora essa entrega da declaração? Sim, nós fizemos um levantamento e nos últimos 5 anos, na última semana, sempre são 25%, 27% das declarações entregues nesse período. Mesmo com a declaração pré-preenchida, que facilita bastante o preenchimento, o brasileiro acaba sempre deixando para o final, para a última semana. Para quem ainda tem dúvida, né? Quem deve declarar o imposto de renda de 2024? A gente sabe que a cada ano a tabela é atualizada no sentido de que muda um pouco a questão dos valores, né? Então, vamos deixar claro para quem este ano precisa entregar, acertar as contas com o Leão. São vários critérios. A orientação aqui, na página da Receita e no aplicativo para celular, tem um bot, né, uma aplicação em que você vai dando as respostas e ele no final te diz se está obrigado ou não a apresentar a declaração. Basicamente, se no ano passado recebeu rendimentos tributáveis, salário, aluguel, aposentadoria, somado passou de R$ 30.639,90, ou outros rendimentos, poupança, fundo de garantia, aplicações somados ultrapassem a 200 mil. Se a pessoa tiver bens acima de 800 mil, também está obrigado a apresentar. São vários critérios, por isso que a gente aconselha sempre a entrar na página da Receita ou no aplicativo, usar o chat, é um bot, e ele vai te fazer as perguntas e ele vai respondendo e no final ele diz se está obrigado ou não está obrigado a declarar. Agora, se não entregar a declaração, o que acontece? Aí a pessoa passa a ter problema. Se ela está obrigada, né? A quem não está obrigada pode entregar a declaração a qualquer momento. Mas se a pessoa estiver obrigada e não cumprir o prazo, o CPF dela pode se transformar em um pendente de regularização. Ele fica com uma pendência. Nessa situação, a pessoa já começa a ter uma série de problemas. Por exemplo, com os programas sociais do governo, emissão de passaportes, participar de concurso, financiamento. É um monte de transtornos que a pessoa passa a ter com o seu CPF. E para resolver essa situação, ela só vai ter uma forma, que é entregar a declaração que ela não fez no prazo, só que vai entregar em atraso e aí vai ter uma multa em cima. Essa multa, no mínimo, é de R$ 165,74, mas pode chegar a muito mais, até 20% do imposto devido. A gente fala aqui sobre quem deve entregar a declaração, mas a pessoa que, por exemplo, no ano passado recebeu menos que R$ 30.639,90, ainda assim, ela pode fazer a declaração com o objetivo, por exemplo, de declarar a renda que ela recebeu? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem uma certa informalidade, tenta algum financiamento, não consegue comprovar, e a declaração do imposto de renda é um instrumento que serve justamente para isso. Sim, são duas situações que normalmente fazem com que uma pessoa que não está obrigada a declarar, resolva declarar. Uma delas é essa, ela quer ter um documento, ela quer comprovar a renda em algum lugar, então ela faz uma declaração para comprovar a renda. E a outra é quando ela, no ano passado, teve algum mês em que ela teve imposto retido na fonte. Então, embora ela tenha recebido no ano abaixo de 30 mil, se em algum mês ela teve imposto retido na fonte, ela apresentando uma declaração mesmo não obrigada, vai receber de volta esse imposto. E se ela recebeu menos que R$ 30 mil e fizer a declaração, ela não paga imposto, certo? Não paga. Ela não paga imposto porque ela está abaixo do limite de isenção.
sem problema nenhum. Isso é interessante, inclusive, para quem muitas vezes quer financiamento Minha Casa Minha Vida, precisa comprovar renda bancária, a declaração é fundamental para facilitar esse processo também. Vamos falar sobre a situação do Rio Grande do Sul? A gente sabe que, diante da tragédia climática, algumas mudanças em relação ao imposto de renda foram adotadas justamente para minimizar os impactos para aquela população. Gostaria que você trouxesse aqui quais foram as principais em relação ao contribuinte do Estado gaúcho. Então, com relação ao imposto, a Receita tomou várias iniciativas, né? Eu vou me limitar aqui apenas à questão do imposto de renda, que é da matéria. Então, a primeira questão foi priorizar o pagamento das restituições. Serão pagas agora no dia 31 todas as restituições do povo gaúcho, de todos os domiciliados no Rio Grande do Sul, não só nos municípios atendidos, todos os que tinham entregue a declaração até o dia 15 de maio e estavam na fila de espera. Então, eles foram priorizados. Então, a Receita está pagando nesse lote do dia 31, primeiro, os prioritários, que é quem tem idade, é idoso, moléstia grave, deficiente físico e professores, esses vão ser pagos primeiro. E logo depois vem todos os gaúchos, que entraram com uma prioridade a mais. E depois vem o pessoal da pré-preenchida e do Pix. Então, tudo isso será pago agora no dia 31. A gente conseguiu antecipar. Outra medida bastante importante é que, para os municípios que foram decretados em algum momento como em calamidade pública, são 399 municípios, eles estão na portaria da Receita Federal número 419 e 423. 419 e 423. Lá tem uma relação de 399 municípios, que para esses municípios, o prazo da entrega da declaração e o pagamento das cotas não começa agora dia 31 de maio, começa só 30 de agosto, ou seja, foi dado um prazo maior, tanto para entregar a declaração, né, para essas pessoas, como também para começar a pagar as cotas do imposto de renda. Mas isso só alcança esses 399 municípios. Em relação ao que eu tenho que pagar ainda de imposto, né? Eu posso destinar isso para alguma entidade social, por exemplo, porque eventualmente a gente vê algumas campanhas na televisão dizendo, olha, doe parte do seu imposto de renda. Como é que isso funciona na prática? Excelente pergunta, Jonathan. Isso é bastante importante. Na hora que você faz a sua declaração, que você entrega a sua declaração, você tem a possibilidade, se você estiver usando a declaração no modelo completo, ou seja, com as deduções legais, você tem a possibilidade de destinar até 6% do seu imposto devido para instituições, né, de apoio à criança e do adolescente e da pessoa idosa, de todo o Brasil. Atualmente, a gente nota que tem muita gente fazendo essa destinação para os municípios gaúchos que foram afetados e até para o governo do estado, para o estado do Rio Grande do Sul. Então, é simples. Na hora que você está fazendo a sua declaração, você tem lá do lado esquerdo uma ficha que é destinação diretamente na declaração, você clica lá, ele já vai dizer para você, olha, quanto que você pode destinar, tem lá o valor, e aí você escolhe livremente para onde vai essa parte do seu imposto. Você não vai pagar nada mais que iria pagar. Se você, por exemplo, tivesse que pagar um DARF de imposto no final do mês de R$1.000 e destinar 100, por exemplo, você vai continuar pagando R$1.000, só que 900 como imposto e 100 como uma destinação. No final das contas, você não tem prejuízo financeiro nenhum. Você simplesmente quebra um pedaço do pagamento que você iria fazer integral, né, para o Tesouro e vai passar uma parte para o Tesouro e uma parte direto no CNPJ do fundo. Esses fundos não têm nada a ver com prefeitura ou governo do estado. São fundos administrados pelas pessoas do município e no estado, tutelares, conselhos da criança, adolescente e da pessoa idosa. É uma excelente oportunidade para quem quer a Jussol do Sul também ou de outros municípios brasileiros. Com certeza. Para a gente finalizar aqui, qual é a previsão em relação ao pagamento da restituição? Primeiro, se eu não me engano, já na semana que vem. Isso, a gente vai ter vários lotes até setembro, né? O primeiro sai agora dia 31 de maio. Normalmente, nesse primeiro lote e no segundo também, basicamente só tem os prioritários, ou seja, aquelas pessoas que têm alguma prioridade. Isso já é história, desde 2, 3 anos atrás, que é assim, o primeiro lote normalmente paga os prioritários, o segundo lote também paga os prioritários e já começa a pagar alguns que são não prioritários. Quem são os prioritários? A lei, não é a Receita, a lei manda pagar primeiro os idosos, né, prioridade, Estatuto do Idoso, depois aquelas pessoas com moléstia grave, deficiência físico-mental, os professores também têm uma lei que pede para que sejam prioritários, né,
E depois vem o pessoal do Sul. E quem optou pela usar a pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix. Esses são os prioritários. Depois disso, vem aquelas outras pessoas que não optaram, que não tem nenhuma prioridade. E aí, normalmente, esses só começam a ser pagos um pouco mais tarde. José Carlos, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por tirar as dúvidas aqui dos contribuintes e esse alerta, né? O pessoal agilizar, porque afinal é mais uma semana apenas para fazer a entrega da declaração. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, Jonathan. Eu que agradeço. Até a próxima.